Vamos entoar esse hino que a pastora estava cantando nesse momento. Quão grande, quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Esplendor de um rei, majestade e luz, faz a terra se alegrar, faz a terra se alegrar. Ele é a própria luz. Tremer com sua voz, tremer com sua voz. Grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Quão grande e quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver. O tempo está em tuas mãos, o começo e o fim, o começo e o fim. Eis se formam em um, Filho, Espírito e Pai, Cordeiro e cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Quão grande, quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Todo nome é o seu, tu és digno do louvor. Eu cantarei quão grande é o meu Deus. De novo sobre o teu nome. Sobre todo nome é o seu, tu és digno do louvor.
hão de ver. Quão grande é o meu E eu vou clamar, pois tudo vem de ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, seu amor jamais me deixará. Sempre há de existir um novo amanhã preparado pra mim. Aqui eu vou clamar. A ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, seu amor jamais me deixará. Sempre há de existir um novo amanhã preparado pra mim. Preparado pra mim. Preparado pra mim. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu Jesus. Eis-me aqui, Jesus. Eis-me aqui. Eu me rendo. Eu me rendo aos teus pés, és tudo pra viver. Quem encontra refúgio nos braços do Senhor aqui?
Graça e paz. Graça e paz. Eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração nessa noite. Quantos querem receber uma palavra de Deus também? Amém. Aqui, ó. Pelo Senhor. Será vista em toda. Vamos cantar. Vitória. Toda alma contra nós perecerá. O nosso general é Cristo. Isso aí, então vamos fazer melhor, amém? 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 Vamos pisar na cabeça desse diabo em nome de Jesus. Deus tem uma palavra para o seu coração, amém? Vamos lá de novo, vai lá. Glória será vista em toda a terra. Vamos cantar o canto da vitória. Vencemos as batalhas, toda alma contra nós perecerá. O nosso general é Cristo. Seguimos os seus passos. Nenhum inimigo nos resistirá. O nosso general é Cristo. Seguimos os teus passos. Nenhum inimigo nos resistirá. Pelo Messias, marchamos sim em suas mãos. Leva a possuir a terra prometida. Vamos cantar o canto da vitória. Vencemos as batalhas, toda a alma contra nós perecerá. O nosso general é Cristo. Seguimos os seus passos. O nosso general é Cristo. Seguimos os seus passos. O inimigo nos resistirá. Nenhum inimigo nos resistirá. Nenhum inimigo nos resistirá. Aplauda bem forte o nome de Jesus. Aleluia. Deus está aqui, amém? Aleluia. Pode sentar, sente adorando ao Senhor. Aleluia. Louvado seja Deus. Aqueles que ainda permanecem no propósito, falta apenas mais um dia, né? Passando, irmão, tá passando. Vocês já estão preparados para o próximo fazer sem nada mesmo, né? Já preparou, já. Aleluia.
Abra sua Bíblia comigo do segundo livro de Reis, capítulo de número 6. Segunda Reis, capítulo 6. Segunda Reis, capítulo 6, verso de número 15. Segunda Reis, capítulo 6, verso 15. Amém? E o servo do homem de Deus se levantou muito cedo e saiu, e eis que um exército inimigo tinha cercado a cidade com cavalos e carros. Então o seu servo lhe disse: ai, meu senhor, o que faremos? Vamos ler mais uma vez? E o servo do homem de Deus se levantou muito cedo e saiu, e eis que um exército tinha cercado a cidade com cavalos e carros. Então o seu servo lhe disse: ai, meu senhor, o que faremos? Amém? Feche os seus olhos. Senhor, fala conosco, porque nós precisamos ouvir a tua palavra, ouvir a tua voz, porque tu és um Deus magnífico, e eu tenho certeza que tu estás aqui nesse lugar para operar maravilhas. Amém? Irmãos, antes de ministrar a palavra do Senhor, eu quero comunicar aos irmãos que no final do mês de maio, Deus ontem no monte falou comigo para eu fazer um seminário de restauração e cura aqui, como fiz no retiro. Só que vai ser diferente um pouco do retiro. Eu estou debaixo da orientação de Deus, então eu vou fechar esse grupo. Não será um grupo totalmente aberto, nem toda a igreja aberta, porque possivelmente possivelmente eu faça ministração. Então eu vou ministrar nas pessoas, só que vai ser aqui na igreja. Então os irmãos que vão participar, pastor, eu quero participar. Você vai entrar em contato lá com a pastora Manu. A pastora Manu vai anotar o seu nome. Vai ser uma sexta, um sábado, um domingo. Essa sexta eu vou usar somente para aqueles que realmente estarão para esse seminário. Quer dizer que a igreja não vai ter culto? Vai ter o seminário. Então se você for vir, já saiba que você tem um seminário que vai ser sexta, sábado, domingo. Ah, pastor, eu quero ir um dia só. Irmão, um dia só, eu permiti algumas pessoas lá no retiro. No seminário não. Ou é ou não é, ou vai fazer ou não vai fazer. Senão vira bagunça, né? Então, ou você vai fazer, ou você não vai fazer. Amém? Vai ter um valor que vocês vão ver com a pastora Manu lá. Ela vai passar para vocês. E eu tenho certeza que vai ser algo extraordinário para a tua vida. Quem não foi no retiro, a oportunidade é agora de você ser ministrado e de você passar por um processo de restauração. Amém? Amém, queridos? Glória a Deus. Então vamos lá. A palavra que nós vamos ministrar nesta noite, que está em 2 Reis, capítulo 6, fala sobre um momento magnífico, um momento glorioso, aonde o povo de Deus está cercado por um inimigo. O povo de Deus está aflito porque os sírios estão próximos e muito próximos para uma grande batalha, e o povo de Deus em si não tinha força para isso. E um momento em que o servo do homem de Deus, que era um dos servos que servia, que honrava, que participava com Eliseu, quando ele olha, ele vê que eles estavam cercados. Cercados por quê? Por cavalos e carros. Quer dizer o quê? Havia um exército. Havia o quê? Mais uma vez, havia o quê? Um exército. E quando esse exército estava preparado para atacar, ele olhou para o problema e disse: o que faremos? O grande problema do crente é que o crente é vicioso a olhar para os problemas.
Ele olha para o problema, ele olha para a dificuldade, ele olha para a guerra, ele olha para o exército inimigo e ele fica afligido, com medo, achando que é o seu fim. Esse moço viu cavalos, carros de guerra e inimigos, porque ele só conseguiu olhar para o problema. Olha o próximo verso, verso 16. E disse: não temas, porque mais são os que estão conosco dos que os que estão com eles. Amém? Amém? Se eu disser para você que você anda com uma legião de guerreiros que estão guerreando a sua guerra ao seu lado, você vai falar que você crê porque eu estou falando. Mas porque se você olhar do lado, você não vai ver ninguém e vai falar: eu estou sozinho. Porque a tendência do homem é só acreditar naquilo que ele vê, naquilo que ele enxerga, naquilo que os seus olhos estão lhe mostrando. Então, quando o menino vê, ele fala assim: olha, o que eu estou vendo? Eu estou vendo dívida, eu estou vendo luta, eu estou vendo enfermidade, eu estou vendo perseguição. Quem está aqui, diga amém. Porque isso é o que você vê. Eu, pastor, o que eu estou vendo? Estou vendo uma luta terrível que eu estou passando. Eu estou vendo uma perseguição. Eu estou vendo a dívida que está crescendo. Eu estou vendo, pastor, que os meus filhos estão enfermos. Eu estou vendo que há perseguição, porque nós só olhamos para o problema. Olhe para mim, tem pessoas que o problema assola de tal forma que eles se abatem e morrem, e perecem, se cansam. Até quando, olha só, até quando você vai olhar para o seu problema e potencializar o seu problema, se colocando numa condição que o problema é maior do que o Deus que você serve? O menino, quando ele olhou, ele disse: ai meu Senhor, o que faremos? Não é isso que você está dizendo? O que eu vou fazer da minha vida? O que eu vou fazer da minha casa? O que eu vou fazer dos meus filhos? O que eu vou fazer? Eu não acho saída, eu não vejo saída, eu não vejo como resolver, porque nós só olhamos para o problema. Quantas vezes, quantas você está olhando para essa dívida e está dizendo assim: não tem como pagar. Você está olhando para a luta e está dizendo: não tenho como lutar. Você está olhando para a enfermidade e está dizendo: não tem como eu ver cura, não tem como eu me ver livre dessa perseguição. Sabe por quê? Porque enquanto você olha com os olhos natural, você é dominado pelo medo. Lembra daquele cântico? Eu não sou mais escravo do medo. Os olhos natural me deixa escravo, me escraviza no medo. E o medo, ele é tão poderoso que ele paralisa todas as áreas da sua vida. Você não investiu por quê? Porque eu tive medo. Você não foi no relacionamento por quê? Porque eu tive medo. Você não comprou aquele negócio por quê? Porque eu tive medo. Talvez tivesse comprado, tinha papo, tinha resolvido, mas você não fez porque você ficou com medo. Aí você foi lá e podia ter tido um momento em família. Você falou assim: ah não, eu não posso me dar o luxo de pegar os meus filhos, levar num shopping para comer um McDonald's da vida, ou para levar num restaurante, porque olha o que eu tenho que pagar. O medo faz você não usufruir daquilo que Deus tem para você. Só que o diabo, ele usa o medo para aniquilar a sua força, e ele vem. Aquilo que você não usou porque teve medo, ele vai roubar de você.
Quem está me entendendo, diga amém. Existem situações na sua vida que por causa do medo você não fez. Você não viajou por causa do medo. Você não passeou por causa do medo. Não, mas e se eu uso esse dinheiro, como é que eu vou fazer? Pois é. Aí o diabo vai lá e planeja o quê? Um acidente, uma enfermidade, uma crise existencial. Aí você acaba o quê? Gastando o que você poderia ter investido na sua vida. Porque a viagem não é um gasto, é um investimento. Porque aquilo que você vai fazer não é um gasto, é um investimento. Então, o que acontece? Nós só olhamos para o problema, meu irmão. Até quando você vai ficar olhando para o problema? Eu acho que não vai dar. Eu acho que eu não consigo. Aleluia. Ô, Marcelo, aperta para mim um só daqueles 3 ali. Um só. Aí. O que vocês estão vendo aí, irmãos? Como é que tá aqui? O que aconteceu? Meu Deus, vocês estão aqui? Diga amém. Tá fraco, hein? Vocês estão aqui? Diga amém. Tá o quê? Tá escuro. Por que tá escuro? Já apagou a luz. A luz apagou. Então tá esse? Tá bom? Tá bom? Quem falou que tá? A Carla? Carla, que culto que você tá, Carla? Volta para esse culto aqui. Sai daquele culto lá. Vem para esse aqui tá melhor. Olha só. Então, meu Deus do céu. Então, agora aperta mais um aí. E agora? E agora? O que vocês acharam? Então, aperta mais um aí, mano. E agora? Só tem luz aqui, vai chegar a hora do louvor. Aí eu vou lá e apago aqui também. E agora? Tá tudo escuro. Por que tá escuro, irmão? Porque nós fomos apagando. Sabe por que a sua história não muda? É que você foi deixando apagar. Apagou um, apagou o outro. É igual a lâmpada. Queima a lâmpada do quarto. Aí você pega uma lá da área de serviço, coloca no quarto e deixa da área de serviço sem. Aí queima de outro lugar, da cozinha. Você fala assim, na sala tem a televisão. Você pega da sala, bota na cozinha. Você resolveu o problema? Não. Você apenas mudou uma situação momentânea, mas resolveu o problema da sua vida? Não. Como é que eu resolvo o problema, irmão? Como é que eu resolvo o problema? Vai lá. Resolveu o problema? Então como é que eu resolvo o problema, irmão? Acendendo a? Por que você não acende essa luz logo? Qual que é a sua dúvida? Não, mas eu tenho medo, sabe? Tá vendo? Ainda bem que eu não entrei naquele financiamento. Por quê, irmão? Porque olha a crise que veio. Pois é. A crise só veio porque as luzes foram apagando. Se você tivesse feito, nunca que as luzes iam apagar. Eu digo para a pastora Manu assim: enquanto nós temos alguma coisa para pagar, Jesus vai mandar dinheiro para pagar. O dia que nós não tiver nada para pagar, Jesus vai falar: então eu não vou mandar, vocês não têm. Deu para entender ou não? Qual que é o seu medo? Qual que é o seu problema? Eu falei domingo aqui e foi interessante o que eu falei. Falei assim, o tempo nosso aqui, ele pode estar curto. Por quê? Porque Deus falou que eu sairia de capitão de 100 para capitão de 500. Então uma igreja que cai para 500 pessoas, aqui não cabe. Sim ou não? Não cabe.
Então, para isso, vai ter que acontecer o quê? Ou estoura as paredes e melhora, e ainda eu acho que ainda assim não cabe. Ou então, irmão, nós vamos ter que mudar. Aí você fala assim, ai, mas vai mudar, meu Deus, o aluguel. Ô irmão, deixa eu falar uma coisa para você. O Deus que nos sustentou aqui até hoje, Ele ainda continua sendo Deus. Eu ouvi uma mulher contando um testemunho, e eu quero compartilhar isso com vocês. Tem pessoas que não gostam de dar ao Senhor. Você fala de que tem que pagar, tem que fazer, tem que ofertar, ele já faz um bico, um beiço, acha ruim. E se tem uma pessoa ingrata, é crente, irmão. Ele usa aquele versículo de graça recebeis, de graça dá, sabe? Mas ele é a pessoa mais ingrata. Você pode ver, nem na cesta básica ele traz. Pode reparar. Tem crente que nem cesta básica ele consegue, porque ele só quer sugar, ele só quer receber. Aí uma mulher, ela era mãe de santo, e o diabo mandou ela fazer um trabalho, Marli, de feitiçaria, com todas as frutas do Brasil. Todas as frutas. Irmão, essa mulher viajou de estados em estados procurando frutas, e ela foi e fez o trabalho. Aí ela foi na cachoeira, um demônio empurrou ela nas pedras, e ela se machucou toda, e ela mal nem conseguia andar mais. E o diabo, ela ficou muito encucada com aquilo. Ela foi perguntar para aqueles demônios que ela servia com tanta veemência, por que eles permitiram ela passar por aquilo, se ela havia feito o que eles mandaram ela fazer. Eles falaram assim, não, você não fez. Por quê? Porque faltou 3 frutas, e porque faltou 3 frutas, o que a gente quer é colocar você na cadeira de roda. Irmão, olha só para você ver, as pessoas, quando o diabo lá, as pessoas que servem a Satanás, que servem a entidades, quando o diabo pede, irmãos, eles atravessam o mundo para fazer, e quando é para Deus eles não fazem. Por quê? Porque é a guerra, porque é a perseguição, porque é a luta. Essa pessoa foi para a igreja, passou por um processo de libertação, Deus restaurou a vida dela, ela casou, ela é uma pessoa normal, ela anda, foi liberta. E ela falou assim, e o mais interessante é que quando eu ia para a igreja, eu tinha medo, eu escondia até a minha carteira, eu deixava guardada, porque eu achava que os pastores iam me roubar. Engraçado, né, irmão? O diabo empurrou ela nas pedras, falou que ia deixar ela paralítica, e ela estava preocupada dos pastores roubar. E foi ali que ela descobriu o verdadeiro amor de Jesus. Qual que é o seu medo? Para de olhar para o seu problema. Você só olha para o seu problema. Você só olha para a sua dor, para a sua dificuldade, para a sua guerra, para aquilo que você está vivendo, para aquilo que você está passando. Você só olha de forma negativa. Cavalos, carros de guerra, inimigos. Ai, Senhor, o que faremos? Você está nessa oração, meu Deus, socorre. Meu Deus, o que eu vou fazer da minha vida? Meu Deus, me ajuda. Meu Deus, tem misericórdia de mim. Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o meu socorro. Salmo 70, apressa-te, ó Deus, em socorrer-me, apressa-te em livrar-me. O desespero tomou conta da sua alma, porque você só olha para o problema. E Eliseu vai lá e diz assim, olha, fique tranquilo, mas são os que estão conosco do que os que estão com eles. Quantos creem nessa palavra? Diga amém. Quantos creem nessa palavra? Diga amém. Olha o verso 17 do capítulo 6 de 2 Reis, verso 17. E orou Eliseu ao Senhor e disse, abra os olhos dele.
Sabe qual é o seu problema? Seus olhos estão fechados. Olha para cá, olha para cá. Seus olhos estão fechados. Sabe essa situação que aconteceu na sua vida? Sabe essa guerra que você levantou? Não foi para te matar, mas foi para Deus despertar o guerreiro que está dentro de você. Foi para você tomar a sua autoridade e fazer aquilo que Deus quer que você faça. Foi para você voltar e fazer aquilo que você deixou de fazer. Deus não te matou, Deus não te feriu, mas Deus permite situações na nossa vida para fazer com que nós acordemos para o propósito genuíno do Senhor na nossa vida. Queridos, Satanás não se cansa de lutar contra nós. Nós dormimos, o diabo não dorme. Nós vamos passear, o diabo não, ele fica o tempo inteiro ali. Eu tenho que achar um jeito de acabar com ele. E sabe por que o diabo, uma coisa que o diabo tem e nós não temos? Uma coisa que o diabo tem e nós não temos: paciência. O diabo tem paciência. Não, eu estou bem. Ele fala, tá, você está bem. Então você não pode, né? Eu não posso. Mas uma hora você vai abrir uma oportunidade. Uma hora você vai abrir uma brecha. E quando você abrir a brecha, aí eu posso. O diabo, ele fica ali, ó. A Bíblia diz que ele fica rodeando como um leão, buscando a quem possa tragar. Ele quer pegar um ponto fraco, ele quer pegar uma situação, ele quer pegar uma coisinha para ele ir lá e fazer o que ele quer fazer. Então Eliseu orou e disse o que? Senhor, abra os olhos. Em Apocalipse diz: põe colírio dos meus olhos, ó Deus, para que eu possa ver. E aqui diz que quando Eliseu orou, o Senhor fez o que? Abriu, coloca lá para mim o verso 17. O Senhor abriu os olhos do moço. Ele olhou e viu o que? O que ele viu, irmão? Vocês só enxergaram um monte? O que mais que ele viu? Ao redor de quem? Ao redor de quem? Espera aí, irmão. Depois que Eliseu orou, os olhos do moço se abriu e ele enxergou o quê? Um exército do lado dele. Esse é o seu problema. Você nunca andou sozinho nessa vida. Deus sempre andou do seu lado. Só que muitas vezes o medo não permitiu você enxergar o Deus que você serve. O poder de Deus é como uma ferramenta. O poder de Deus é como uma ferramenta que precisa ser usada. É como uma espada. Mas a espada, ela só se torna cortante quando você tira ela da bainha. Se você não tira a espada da bainha, a espada está guardada, ela não tem efeito. Mas se você tira a espada da bainha, as coisas mudam. Há situações da sua vida que não tem tido efeito, porque você está tornando a sua ferramenta de guerra inútil, ou inutilizável. Quando os olhos desse moço se abrem, ele enxerga o quê? Enxerga um exército. O verso 18 fala: enquanto o inimigo descia contra ele, Eliseu orou ao Senhor: fere de pés de cegueira para a gente. E o Senhor feriu quem? O inimigo. Olha só para vocês verem uma coisa interessante. Primeiro, aquele moço enxerga, aquele moço enxerga o quê? Um exército do lado de Eliseu. E depois eles enxergam o quê? Quando os inimigos vêm, Eliseu ora e fala: Senhor, cega o meu adversário. Eu tenho uma palavra de Deus para a sua vida. Eu disse que eu tenho uma palavra de Deus. Quem crê, diga amém. Tem muito livramento que você nem viu, mas Deus te livrou. Tem batalha espiritual que foi vencida pelo Senhor e você sequer viu.
Agora escuta o que eu vou dizer para você. O mal que se levantou contra a sua vida, escuta o que eu estou profetizando. O mal que se levantou contra a sua vida para te destruir, a partir de agora, ele não tem poder nenhum contra a sua vida. Deus está cegando o teu adversário e ele não vai tocar em você. Não, pastor, eu achei que ia ser fácil, né? Como diz aquela piadinha que você ouve aí, lá no YouTube dizia que era facinho, não é isso? Diz que era fácil, era só você ir para a igreja, levanta a mão, erguei a mão, né? Era simples, era só levantar a mão, dar uns 3 pulinhos, falar uma língua de fogo, né? Eu achei que era só isso, pastor. Mas daí de repente eu vejo um exército, só que eu faço o quê? Continua confiando no Deus que te vocacionou, chamou, te escolheu. Tem pessoas que eles se afligem. Olha, eu achei que era a minha oportunidade e outra pessoa passou na minha frente. Ô meu querido, você não confia no Senhor, não? Você não sabe que Deus tem o seu jeito de trabalhar? E muitas vezes Deus está testando, provando a sua fé, provando o seu caráter. Não, eu achei que de repente assim, o Senhor falou que a chave ia virar e eu podia ir lá e fazer tudo, mas eu não posso, eu não tenho. A chave virou. Fazer você vai fazer, conquistar você vai conquistar. Mas você achou que o diabo ia vender fácil a derrota dele assim? Ah, tá bom, vai, eu perdi, tudo bem, fazer o quê? Você precisa entender, quem anda com Deus não anda sozinho. Quem anda com Deus não anda sozinho. Quem anda com Deus tem o Senhor para guerrear a sua guerra, para lutar a sua peleja. Quem tem o Senhor do lado pode enfrentar crise, pode enfrentar perseguição, pode enfrentar luta, pode enfrentar qual for o demônio do inferno, porque ele tem o Senhor com ele. O segredo de Eliseu para esse menino é que o menino confiava na força do homem, Eliseu confiava na força de Deus. O seu problema é que você confia na força do homem e se esquece que existe um Deus. O salmista disse: entrega o teu caminho para quem? Para o gerente? Para o trabalho? Para os negócios? Não, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele fará. Ei, irmão, o Senhor está dizendo para você: ei, olha lá, Deus, o exército. O Senhor está falando assim, ó, mais são os que estão com você do que os que estão com eles. Dá para você entender que a vitória sobre a sua vida ela é certa, porque o céu, ele luta a sua guerra, ele luta a sua causa. O inimigo tem tentado de todo jeito paralisar, atrapalhar, mas o Senhor é contigo. E diz que Eliseu orou e aqueles homens ficaram cegos, a ponto de chegar até o Eliseu e não reconhecê-lo. Eliseu pega aqueles homens e leva para dentro de Israel, e de repente aqueles homens estão cercados. O rei de Israel pega a espada e fala: agora vamos matar todos eles, vamos acabar com eles. Mas o verso 22, coloca para mim aí, Luan, eu estou encerrando. Mas ele disse, ele que é Eliseu: não os ferirás, ferirás tu o que tomasses prisioneiro com a tua espada e com o teu arco. Põe-lhe diante pão e água, para que comam e bebam. Olha só, irmão, e se vão para o seu senhor.
Eliseu falou assim: você não vai não, o que você pega, ganha na sua espada, esse é para matar, mas esse aqui não, porque esse aqui quem trouxe aqui foi Deus. Então você vai dar de comer ao seu inimigo e vai mandar ele embora. Ai. Sabe aquela pessoa que te persegue? Já pensou, Deus falou para você, ao invés de você matar ele, que você tem vontade de acabar, pegar ele pelo pescoço, dá de comer a ele e manda embora? Pastor, mas isso é demais. Olha o verso 23. Apresentou-lhes um grande banquete e comeram e... Salmo 23, verso 5 fala o quê? Preparas uma mesa perante mim, na presença de quem? Na presença de quem? Unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice. Escute, existem inimigos que não podem simplesmente morrer. O inimigo não pode morrer não, irmão. Não, mas aquela pessoa me fez muito mal, eu sei que fez. Jesus tem que matar. Não fala, não ora assim não. Olhe para que ele seja conservado em saúde, em plena saúde. Ore para que ele esteja bem, porque quando Deus te exaltar e a sua vitória chegar, ele vai ser um dos tais que vai ter que aplaudir a vitória de Deus sobre a tua vida. Escute, José foi para a casa de Potifar, e José revolucionou a casa de Potifar. José fez o que nenhum servo conseguiu fazer. Nunca a casa de Potifar foi tão próspera, tão abençoada, tão organizada. Mas a mulher de Potifar, quando ela viu aquele garoto, ela quis tentar contra ele. Como ele não cedeu à tentação, ele ficou preso durante 14 anos. E certa feita, o faraó tem um sonho, uma perturbação na mente, e ninguém conseguia discernir o sonho. O copeiro que servia a faraó lembrou-se de um menino que estava preso com ele, discerniu um sonho que ele teve, e o copeiro disse a faraó, e faraó falou: então manda chamar esse menino. Você imagina que certa feita estavam todos os servos do rei, do faraó. Provavelmente Potifar estava ali no meio deles, porque ele era um homem de autoridade. E de repente a mulher de Potifar estava ali também, todo mundo olhando. Depois que José dá o discernimento correto para Faraó, Faraó prepara um grande banquete, e todos os oficiais estão ali, porque Faraó fala assim: eu quero todo mundo aqui, porque eu vou anunciar algo assim muito importante para todos vocês. Vai haver um governador que vai governar, que vai estar, então todo mundo esperando esse governador. A mulher de Potifar ali, talvez com aquele abanador, com o calor, dizendo assim: ai, tomara que esse negócio acabe logo, sem esperar o que ela ia ver. De repente, quando abre-se as cortinas ou abre-se as portas, quem é que entra? José. Sabe aquela pessoa, boca aberta, com o olho aberto? Foi assim que ela ficou. E sabe o que ela teve que fazer? Quando José se apresenta, o faraó batendo palma e todo mundo tendo que bater palma para José. Eu estou dizendo que o seu adversário vai ter que aplaudir, vai ter que se render ao propósito de Deus sobre a sua vida, ao que o Senhor preparou para você. Ele vai ter que olhar e falar: mas como é que esse cara conseguiu isso tudo aí? Não, pastor, olha, daí você fica naquela vida de crente reclamão: ah, eu não tenho, ah, eu não posso, ah, eu estou doente, ah, eu estou passando mal, ah, eu estou não sei o que, ah, e é isso, e é aquilo. Deixa eu te fazer uma pergunta: qual o dia que você se queixou para alguém e essa pessoa resolveu o seu problema?
Qual o dia que você foi lá e falou, oi, irmã? Arrumou outro problema, né? E aí vai falar assim, tá vendo? Essa pessoa diz que serve a Deus, mas não serve nada. Olha a vida dela. Eu estou dizendo uma coisa para você. Deus nunca deixou você sozinho. Tem um canto que fala, Ele está por perto no tempo certo. Onde há trevas brilha a luz. Ele está por perto no tempo certo. Deus está com você, queira o inferno ou não. Deus é na sua vida, mas Ele quer que você não entre em pânico. Não entre em pânico, creia, confia, acredita. Não, mas olha, pastor, para de olhar e potencializar o seu inimigo. Olha para o que Deus tem e o que Deus falou que vai fazer na sua vida. O Deus que te prometeu, Ele não falha. Mas eu quero liberar uma palavra profética para eu encerrar agora. Deus está mandando eu dizer para você assim, olha, essa luta, ela começa a parar agora. Você não pode enxergar talvez com os olhos humanos, mas à sua volta há carros de fogo e cavaleiros para guerrear a sua guerra, para pelejar a sua peleja. E nesta peleja que você está vivendo, você não vai ter que pelejar, porque a mão do Senhor está se estendendo